E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar mais um pouquinho sobre o olho humano. Aqui agora, fazer a seguinte ideia. Lembrar o seguinte, quando eu falar olho hemétrope, quando você ver escrito um olho hemétrope, é o olho normal. O que é o olho normal? É aquele olho onde você tem uma estrutura globular e à frente do seu olho estão o quê? As lentes, lente convergente. Legal. Agora, essa lente convergente para um olho normal é uma lente que consegue convergir, focalizar, estabelecer imagens nítidas sobre a retina, em qualquer posição, até um limite próximo para o olho normal, que gira em torno, esse ponto próximo para um olho normal é de aproximadamente 25 centímetros. Então eu posso chamar aqui, ó, PP, o ponto próximo 25 centímetros. Esse ponto próximo seria o mais próximo que eu consigo colocar um objeto e formar a imagem com nitidez. Legal? Ah, não, Reinaldo, eu consigo colocar o objeto até um pouquinho mais próximo, 20 centímetros, 18 centímetros. Legal, velho. Supimpa, cara. O que eu posso dizer para você? Sensacional, né? O ponto próximo para cada olho, então, você tem aí valores próximos a 25 centímetros. Legal? Se aproximar demais, aí começa a desfocalizar, ficar embaçada a imagem. Então, ponto próximo, 25 centímetros é adotado como um padrão. E qual é o mais distante que um olho normal conseguiria ver? Então, o chamado ponto remoto. Ponto remoto seria o quê? O infinito, né? Ou seja, eu consigo formar imagens nítidas de 25 centímetros até o infinito. Legal. Mas será que todas as pessoas têm essa possibilidade? Não, a maioria não tem. A maioria apresenta alguma deficiência visual, seja por cansaço da visão, seja por irregularidade da córnea, seja por irregularidade do globo ocular, né? Essas pequenas irregularidades fazem surgir aí, então, um estudo a respeito dessas deficiências, né? Ou as chamadas deficiências da visão. Deficiências visuais. Quais são elas? Então, a primeira que nós vamos tratar aqui é a miopia. Miopia, certo? Existia, muito tempo atrás, uma rede social chamada Orkut. É da minha época, né? O Orkut, galera, tinha lá suas comunidades, né? Seus grupos de interação. E uma das comunidades do Orkut era Não Sou Metido, Sou Míope. Era o título da comunidade. Por quê? O míope, a pessoa que tem miopia, é uma pessoa que tem dificuldade de enxergar de longe. É aquela pessoa que, para enxergar de longe, franze os olhos, né? Força para tentar enxergar distante. E muitas vezes não consegue. Então, você de um lado da calçada, o amigo do outro lado da calçada, o amigo abana a mão para você, você força o olho, não consegue ver quem é, não entende, continua o seu caminho. Aí o cara fala assim, nossa, fiquei aqui no vácuo, o cara me deixou no vácuo. Não, ele não te viu. Ele não te viu. O míope, então, ele não enxerga de longe. Ok? Ele enxerga de muito perto. O míope é aquele cara que vai pegar alguma coisa para ler e ele vai pegar essa alguma coisa para ler e vai enfiar na cara aqui, né? Fazer a leitura. Ele enxerga de muito perto. Ele escaneia o que ele está lendo, né? Praticamente. Então, miopia é um problema da visão. Esse problema ele é corrigível. Graças a Deus ele é corrigível. Hoje tem cirurgias, mas você tem as lentes de correção que permitem isso seja feito. Então, está aqui o olho do míope. Perfeito? Está aí o olho do míope. Nesse olho, você tem aí algumas possibilidades que levam à miopia. A primeira delas é a estrutura do globo ocular ser um pouco mais alongada, oblongada, né? Então você tem uma estrutura, ao invés de ser um globo esférico normalzinho, ao invés de ser uma esfera normal, ele é um pouco mais alongado. Seria a primeira questão aí para provocar a falta de nitidez. A outra questão, e aí
né, você pode trabalhar a ideia das lentes. Então, todo olho tem, né, o conjunto córnea cristalino como um conjunto convergente. Né? Convergente para quê? Para formar imagens reais, possam ser projetadas na retina. Só que esse conjunto córnea cristalino, ele é muito fodão, cara. Ele é um conjunto que gera ali uma convergência muito violenta. Como assim? Ora, raios de luz que chegam ao olho convergem demais. Então, convergem antes de chegar na retina. Poxa, então, quer dizer, a imagem está se formando aqui e a retina está lá atrás. Então, por isso que a imagem está desfocada. O que nós precisamos fazer? Colocar aqui um sistema óptico que permita que faça a abertura desses raios, para que esses raios abertos, né, esses raios ao abrirem, né, se cruzem aonde? Se cruzem aqui na retina. Para tanto, então, faz o uso aqui do quê? De uma lente que vai provocar essa abertura. Então, lente que provoca abertura, lente que diverge, que espalha raios, então lente divergente, tá aí, ó. Vai provocar uma primeira abertura. Então, dando uma bela de uma exagerada aqui agora, galera, quer dizer, essa lente vai provocar uma abertura dos raios. Então, ao abrir os raios, então o cruzamento passa a acontecer na retina. Legal, tá aí. Né? Então, o que a lente fez? A lente enganou seu olho. A lente está ludibriando o seu olho. Tá? O que você vai estar vendo, o que você vai ver, é a imagem criada por esta lente. Tá? Então, você não vai estar vendo diretamente o objeto, você vai ver a imagem criada por essa lente. Ora, peraí, então eu acho que isso me ajuda a entender o seguinte, o que é objeto para o meu olho? O objeto para o meu olho é a imagem desta lente. Perfeito? Bom, no primeiro momento, dizer para vocês então que nós temos miopia. Miopia, tá? É um defeito que é corrigido com lente divergente. Lente divergente para corrigir miopia, tá? O míope é aquele que usa o óculos e o olho fica pequenininho, certo? Vai gerar uma imagem pequenininha do olho. Legal? Então, o míope é aquele que não enxerga de longe, ele só enxerga de muito próximo. Perfeito? Colocando um objeto muito distante, o que vai acontecer? Ele não vai ver, então eu preciso aí realmente de uma lente que crie uma imagem numa região que ele consiga ver. Legal? Então, primeiro defeito da visão, miopia. Vamos ao próximo. Segundo caso, moçada, hipermetropia. Na hipermetropia, você pode dizer assim, a pessoa que tem um globo ocular um pouco mais curto, beleza? Ou ainda o globo ocular que apresenta o conjunto córnea cristalino um pouco mais fraco, mais tênue. Então, o que vai acontecer é que luzes que chegam até esse olho, tá, vão sofrer aqui a convergência, mas a imagem vai se formar atrás da retina e não na retina. A imagem vai se formar atrás. Então você fala assim, poxa, vai formar de novo, desfocada. Preciso aí dar um jeito de focalizar, concentrar mais esses raios, fazer com que esses raios se concentrem mais. Espera aí, eu sei que a lente divergente, ela espalha, a convergente reúne, converge, concentra. Então, vou colocar diante do olho da pessoa que tem hipermetropia uma lente esférica convergente. Essa lente convergente, então, hipermetropia, vai usar uma lente convergente. Essa lente, ela ajudando a concentrar um pouco mais os raios. E aí, formar a imagem sobre a retina. Perfeito? Então, ajudou a concentrar. Então, hipermétrope é a pessoa que usa lente convergente. O hipermétrope é aquele
que enxerga bem de longe, mas ele não vai enxergar muito bem de perto. Legal? Tudo bem? Mas tem uma outra questão, um outro defeito visual que também tem a mesma ideia, tá? Mas problemas diferentes. Tá? A hipermetropia, associada então à ideia de você ter um conjunto córnea cristalino um pouco mais tênue, tá? E um globo ocular um pouco mais curto. Então a imagem está se formando atrás da retina. Uso a lente convergente para trazer, tá, a imagem para essa posição. Novamente a lente enganando o seu olho. A lente vai criar uma imagem e seu olho vai observar, seu olho vai ver aquela imagem, a imagem criada pela lente. Qual é o próximo caso? Vamos dar uma olhada nele? O próximo caso aqui é a presbiopia. A presbiopia, também conhecida como vista cansada, tá? Usa a mesma estrutura, tem a mesma estrutura e a mesma ideia da hipermetropia, com uma diferença. O olho não é mais curto, não existe uma deficiência globular, mas existe a ideia do que? De você ter músculos ciliares, aqueles músculos que forçam aqui, que fazem o movimento do cristalino, os músculos ciliares cansados, por isso chamado vista cansada, né? Músculos ciliares cansados, vista cansada, né? Então ele não consegue forçar o cristalino para gerar a imagem sobre a retina. Então vou dar uma ajuda para esses músculos ciliares, eu vou colocar ali diante da pessoa que tem presbiopia, do presbita, eu vou colocar uma lente convergente para ajudar o presbita a ler. Né? Porque vista cansada é muito associada à ideia da leitura. A pessoa que tem presbiopia você consegue identificar porque quando sem óculos ela faz a leitura esticando os braços, colocando o mais distante possível, porque ela não consegue forçar aqui a concentração dos raios. Então ela tem que ir afastando os objetos, deixar os raios que vêm do objeto o mais paralelo possível. Tá? Então, nesse sentido, você fala assim, chega um momento que nem esticando os braços dá. O pessoal chama de síndrome de braço curto, porque mesmo esticado ele não consegue focalizar ali a imagem, né? Então, você faz o quê? Você ajuda o presbita colocando na frente do olho dele uma lente convergente. Legal? É isso aí. Agora, moçada, um último defeito visual chamado astigmatismo, ele não é tratado com as lentes que nós abordamos, as lentes chamadas lentes esféricas. O astigmatismo é tratado com lente chamada cilíndrica, porque ela faz a correção da topografia da córnea. Então ela vai corrigir apenas uma direção topográfica da córnea. E essa análise não é feita aí nos vestibulares. Legal? É isso aí, moçada. Com isso nós temos as lentes corretivas e os efeitos visuais que acompanham cada lente corretiva. Valeu, moçada. Até o próximo.